Desde as Olimpíadas da Grécia Antiga, o homem gosta de competir em provas combinadas. Tu conhece? É o que a gente vai ver depois da vinheta. Fala galera do esporte, todos bem? Eu espero que sim. Professor Fred aqui mais uma vez, trazendo uma história bem interessante para o nosso canal Era Uma Vez no Esporte. E hoje nós vamos conhecer como surgiu uma das provas combinadas mais famosas do mundo, o triatlo do Ironman. Mas antes de mais nada, olha só, marcação, pressão e no like. Vem pro nosso time, se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ter certeza que tu vai receber todos os nossos vídeos. Ok? Bora pro vídeo então. Então as provas combinadas surgiram na Grécia Antiga, lá nos Jogos Olímpicos, e reuniam então no pentatlo 5 modalidades. E elas estão aí até hoje? Sim, só que hoje é um pouquinho diferente. Existem vários tipos de provas combinadas. O pentatlo moderno é 5 provas onde participam homens e mulheres. Nós temos também o decátlo, são 10 provas, onde participam somente os homens. Nós temos o heptatlo, que é muito famoso, as 7 provas muito famosas para as meninas, para as mulheres, apesar de os homens também praticarem esse heptatlo, mas somente em ocasiões específicas. Nós temos também o pentatlo militar, uma competição combinada para esse tipo de público, e também nós temos o triatlo olímpico. Então, com isso, era uma vez o Ironman. Era uma vez o triatlo do Ironman. O ano era 1977 e um grupo de amigos, nadadores e corredores, os nadadores do Waikiki Swim Club e os corredores do Road Runners Club, estavam no encontro para uma premiação lá de uma competição de corrida, e eles estavam debatendo quem eram os competidores, os atletas mais completos, os nadadores ou os corredores. Nisso, um capitão da Marinha Americana chamado John Collins, ele tinha visto numa reportagem da revista, muito famosa, inclusive muito legal, Sports Illustrated, que um ciclista chamado Ed Merckx tinha a maior capacidade de absorção de oxigênio, de captação de oxigênio. E com isso, ele colocou que talvez, através dessa reportagem, os ciclistas fossem mais completos. Eis que ele, o John e a sua esposa Jude, que moravam em San Diego, na Califórnia, que corriam também, participavam de provas de triatlon por lá e faziam parte do San Diego Track Club, tiveram uma ideia. Vamos reunir numa prova só três provas que acontecem lá no Havaí. A maratona de Honolulu, obviamente 42 km, 195 metros. A competição de natação, o Waikiki Rock Waters Swim, de 3,9 km. E a corrida de bicicleta de Oahu, que tinha e ainda tem 155 km. Juntaram tudo isso numa competição só e juntaram alguns interessados, na verdade menos de 20, e explicaram como é que seria a prova e deram para cada um bilhete escrito à mão que dizia: nade 3,9 km, pedale 155 km, corra 42 km, 195 metros e se gabe pelo resto de sua vida, porque eles sabiam que era uma prova muito difícil. Quando foi dada a largada, o Collins disse: olha só, quem terminar em primeiro, nós vamos chamar de Homem de Ferro, porque o negócio era barra pesada daquela competição. Em fevereiro do dia 18 de 1988, então, o americano Gordon Heller terminou a primeira competição do Ironman em 11 horas, 46 minutos e 58 segundos, e o Gordon Heller até hoje pratica triatlo. Vale destacar que nesta mesma prova, o John Dunbar, um fuzileiro naval americano, ele estava liderando a prova toda
até um determinado ponto na corrida, quando o seu staff, porque cada atleta tinha o seu staff, o pessoal que levava água para si, ninguém dava água para ninguém, todo mundo incentivava verbalmente o seu corredor, o seu atleta, e o staff do John Dunbar, quando estava na última parte, que era da corrida, da maratona, acabou a água. E aí ele estava liderando. E os caras então foram dar para ele cerveja ao invés de água. E com isso o John Dunbar acabou chegando em segundo lugar nesta primeira prova. E a primeira mulher a ganhar o Ironman, aliás, ela foi a única mulher na primeira vez que uma participou, foi no ano seguinte, e o nome dela era Eleanor Lynette Lamere, mais conhecido como Lynn Lamere. E ela, o pessoal meio ficou meio assim, que ela ia competir, mas ela foi lá, competiu, e como não tinha modalidade masculina, ela chegou em sexto na colocação geral, mas como era a única mulher competindo, então é a primeira Ironman Woman, porque não existe um termo Iron Woman, ok? Tempo extra. As competições de Ironman em todo o mundo são organizadas pela World Triathlon Corporation. Já o recorde masculino pertence ao alemão Jan Frodeno, com 7 horas, 27 minutos e 53 minutos, é muita coisa. Já o recorde feminino pertence à americana Chris Wellington, com 8 horas, 18 minutos e 13 segundos. Mais ainda que o triatlon Ironman, existe o triatlo Ultraman, mas a gurizada nova não vai saber quem é esse aí. Então o triatlo Ultraman, ele também tem as mesmas provas, só que as distâncias são bem maiores. A gente fala sobre ele numa outra ocasião. Já nos Jogos Olímpicos existe, obviamente, o triatlo olímpico e ele faz parte do programa oficial desde os Jogos de Sydney no ano de 2000. Viram só, gente? Então, por uma questão de dúvida, quem era melhor, se era o ciclista, se era o nadador, os caras resolveram juntar 3 provas que aconteciam lá no arquipélago do Havaí, lá no Oceano Pacífico, um dos estados americanos, fizeram ali como curiosidade e sem muito marketing, o negócio acabou tomando corpo, o pessoal ficou sabendo, saiu nos jornais, saiu nas revistas e o pessoal se interessou no negócio, é gigantesco, vocês podem procurar na internet, porque é muito legal. Então, conta aí nos comentários para mim, tu conhece o triatlo? Qualquer um deles, ou o pentatlo, ou o decatlo, já participou? Tu já viu? Já viu nas Olimpíadas? É muito legal. O cara para ser triatleta, o pentatleta, decatleta, heptatleta, o cara tem que ser muito bom porque ele tem que reunir todas as modalidades num atleta só. Beleza? Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço muito grande para 2 triatletas muito meus amigos. Um é o meu grande primo Márcio Hetzel. Ele mora lá em Santa Catarina. Um abraço para ti, primo velho, meu primo do coração. Entretanto, ele não pratica mais, sofreu um acidente grave na última competição que ele participou, então ele não tem mais condições. Márcio, um grande abraço para ti, vai dar tudo certo. E eu quero deixar um grande abraço também para o Dr. Gustavo Teixeira, ele é o diretor do Child Behavior Institute of Miami, o CBI of Miami, futuramente meu chefe, tá chefe, tamo aí, então outro triatleta, gosta dessa modalidade para todo mundo, então um grande abraço, fiquem bem e se cuidem.